Oi, gente, eu me chamo Paola e na última semana a gente trouxe para vocês alguns cards com 4 frases que são reclamações que os estudantes estão cansados de fazer. Não só os estudantes do ensino médio, mas também os da universidade. Então eu vou comentar cada uma delas e dizer por que os estudantes estão cansados de reclamar dessas coisas. A primeira delas é reclamar que a merenda da escola não tá boa, que tem dias que até aquele baião com ovo, que até é aquele baião com ovo, mas tem dias que é só um biscoito murcho com um suco de laranja seca que não segura ninguém em pé. Então, uma das grandes problemáticas nas escolas é a merenda. A gente sabe que a merenda escolar ela deveria ter um valor nutricional, deveria ter um acompanhamento, mas que na prática isso não acontece, né? E a gente também sabe que existe aí, né, o desvio da verba da merenda e que não é pouco, né, devido aí a gente já ter visto vários escândalos relacionados à merenda escolar, mas que é uma questão que deveria ser padrão para todas as escolas, né? Tanto as escolas de ensino médio quanto as de ensino fundamental deveriam ter uma alimentação balanceada. E realmente, os estudantes reclamam disso já tem muito tempo. E a gente até observa que em certos governos a merenda escolar fica melhor, mas depois fica ruim de novo, quando é algo que deveria ser o básico, né, gente? A escola ter merenda, cadeira, banheiro, estrutura mínima é o básico. Inclusive, muita gente acha que essas questões não estão relacionadas à educação propriamente dita, né? O ensino, mas alimentação, transporte, planejamento urbano, a questão da localidade da escola, do ambiente escolar, de ser um ambiente limpo, de ter cadeira, de ter biblioteca, de ter sala de multimídia, tudo isso faz parte do ensino, faz parte da educação pública de qualidade. Quando a gente fala de uma educação de qualidade, a gente está falando de todas as estruturas que existem dentro da escola e que deveriam funcionar. E a merenda é uma delas. E é uma das que mais está sendo prejudicada nos últimos anos por conta, né, do desvio de recursos, da falta de fiscalização e da falta de comprometimento, né, da própria Secretaria de Educação com algo que deveria ser responsabilidade também da Secretaria de Educação. Mas, e aí, você, estudante de ensino médio, já reclamou da merenda da escola hoje? Bom, a segunda reclamação que a gente tem é sobre o transporte coletivo. Muitos estudantes dependem do transporte coletivo para chegar nas escolas e além da gente ter uma frota muito antiga, né, a gente tem uma frota de ônibus assim, que a única renovação que a gente vê é da tinta, né, eles só pintam os ônibus, mas que além disso a gente tem uma frota muito reduzida e isso faz com que a superlotação no transporte público seja um problema. E eu já passei por isso. Já fiquei sem conseguir entrar em ônibus para chegar na universidade, né? Então, imagina as escolas nos horários, os alunos das escolas nos horários de pico, né? Então, transporte público. Como eu falei, transporte também está diretamente relacionado à educação. Se um aluno tem que sair de casa 2, 3 horas antes de começar a aula para que ele consiga chegar, o aprendizado daquele aluno com certeza vai ter uma defasagem em relação a quem não tem que fazer esse mesmo percurso. Por quê? Pegar o ônibus é cansativo, ficar em pé no ônibus com uma mochila cheia de livros é cansativo, você tem que correr, você tem que ficar suado, pegar o ônibus no terminal, chegar na escola cansado. Tudo isso impacta o processo de ensino. Então, como que a gente quer que um aluno chegue na escola cedo, entre, né, cedo, porque a escola tem uma norma ali de um horário, sendo que não existe um transporte público de qualidade na cidade. Além do transporte ser velho, quente, prega e é lotado, ainda tem todas as questões de segurança e de planejamento urbano da cidade de Manaus que são péssimas. Você sabe que você pega trânsito em diversos locais da cidade que não deveria ter trânsito. A gente tem viaduto, a gente tem passagem de nível, a gente tem tanta coisa e continua um trânsito horrível. Então, o problema do transporte público é um problema que impacta diretamente os estudantes, principalmente aqueles que precisam do transporte público para ir e para voltar da escola. E ainda é pago, né, gente? Vale ressaltar, ainda é pago. A próxima reclamação
é sobre o não acesso à biblioteca das escolas. A maioria das escolas tem biblioteca, tem sala de mídia, tem esse espaço, né, dentro da escola, mas ele não é utilizado. E ele não é utilizado por N motivos que a escola justifica, e entre eles a gente tem porque não tem bibliotecária, e aí, né, cadê a SEDUC, cadê a SEMED, cadê a política pública de que se existe uma biblioteca na escola, deveria estar funcionando, deveria ter bibliotecário, e não é um problema dos estudantes se não tem, né, que o governo faça um concurso ou que abra e contrate alguém, porque se tem uma biblioteca é para ter acesso. Outra questão que a escola sempre coloca: os estudantes destroem os livros. Eu acho que isso é uma das grandes mentiras que é contada para os estudantes para que a gente não tenha acesso à biblioteca. Eu nunca vi um estudante chegar na biblioteca e destruir um livro. Eu não me lembro. De todas as vezes que a gente conseguiu entrar na biblioteca, eu não me lembro de ninguém destruindo os livros. Agora, realmente, existem alunos que não têm um cuidado com o material didático. Isso, assim, todos nós temos que reconhecer. Mas com a biblioteca, em específico, eu não lembro de já ter visto. Agora sim, se o problema é os alunos danificarem os livros, então a gente precisa o quê? Impedir que todos os alunos tenham acesso aos livros ou regulamentar o acesso? Porque o que a escola parece não querer ter é o trabalho que existiria para que existisse um controle, uma norma, uma regra, uma fiscalização em relação a esses livros. E até assim, ok, a escola realmente não pode delegar esse trabalho a mais para o pedagogo, ou para o diretor, ou para o próprio professor, que já é sobrecarregado. Mas a escola tem como cobrar, né, a escola e aí o conjunto, escola, estudantes, professores, diretores, bibliotecários, comunidade, tudo que envolve, tem como cobrar da SEDUC e da SEMED, e a SEDUC e a SEMED cobrarem do governo do estado e do governo do município que existe uma política de acesso. Porque a gente também não pode ficar com as bibliotecas lá fechadas durante anos e os estudantes não têm acesso. E aí, para finalizar, a última reclamação é mais direcionada para os alunos da universidade agora, reclamarem que não existe uma frota de ônibus além do 352 para a universidade, mais especificamente para a UFAM. Qual é o grande problema da gente não ter nenhuma rota de ônibus, ou melhor, só ter a única rota, que é o 352? O 352, ele é um ônibus que ele sai do Terminal 3, ele vai do Terminal 3 para o Terminal 4, do Terminal 4 ele passa pela Grande Circular toda, ele vai e não entra no T5, mas ele passa na frente, e passa na frente ali, coroado, até chegar na universidade e fazer o caminho de volta. Qual é o problema disso tudo? Existem dois bairros, assim, duas zonas da cidade que são muito populosas, Zona Norte e Zona Leste, que são os dois bairros onde o 352 passa. Só tem um ônibus. Você pensa, nós temos mais de 20 mil alunos. Muitos desses alunos moram na Zona Norte e na Zona Leste da cidade. E só tem um ônibus para todo mundo chegar uma rota, para todo mundo chegar na universidade. Quem tem aula 8 horas tem que começar a pegar ônibus do horário das 5h30 até as 6 horas. Passou 6h10, você já vai chegar na universidade 9 horas. Porque tem o trânsito da Grande Circular, tem o trânsito do Coroado, tem o trânsito na frente do SESC, tem o trânsito na frente eu não sei se é um PAC ali, esqueci agora o nome do local. Mas o que mais tem ali é trânsito. E o que mais tem ali são estudantes que não conseguem entrar no ônibus. E a gente cobra há muito tempo. Antes de eu entrar na universidade, há 4 anos atrás, isso já era cobrado. Então imagina o quanto tempo que isso não vem sendo falado. Que nós precisamos de uma rota de ônibus além do 352. Nós precisamos de um ônibus que saia do T3 e vá pela Avenida das Torres para a universidade. Nós precisamos de um ônibus que saia do T4 e vá para a universidade. Não tem condição da gente continuar tendo só uma rota de ônibus, e uma rota de ônibus que pega fogo, porque o 352 prega e pega fogo. E para chegar na universidade 8 horas da manhã, gente, a gente não chega. A gente simplesmente não chega.
todos os professores dão uma tolerância de até 8h30 pra gente chegar, porque eles sabem que a gente não chega. Eu saio de casa pra pegar o 352 5h40 pra chegar lá onde o 352 passa. Isso porque eu moro perto do terminal. Pra chegar onde o 352 passa, pra pegar o 352, pra brigar, lutar e ter que se engalfinhar com as pessoas pra conseguir sentar. Porque você imagina, ir do terminal 3 até a universidade, em pé, com mochila, com texto, com... Gente, sem condições. Você chega no final da universidade precisando de um tratamento ortopédico, não tem coluna que aguente ficar em pé todos os dias durante 4 anos indo para a universidade. Limite. Então, assim, o desabafo de um estudante aqui. A gente precisa de uma rota de ônibus urgente. A gente tem a Avenida das Torres, porque não existe uma rota de ônibus para ali. Aí, assim, querem justificar, mas porque só é os estudantes que usam, só é os estudantes que precisam. Um monte de gente vai pro IMPA, um monte de gente pega o 352 para ir pro SESI, um monte de idoso, inclusive, que é, assim, é muito complicado, porque imagina, um monte de estudante, um monte de idoso. A gente bate com a mochila no idoso, capaz do velhinho nem sobreviver ali o negócio. Então, assim, é um ônibus que não tem condição de ser utilizado, porque são 2 grupos de pessoas, que são muitas pessoas, idosos e estudantes, indo pro mesmo local com o mesmo ônibus. Não tem como, não tem condição, não tem trânsito dentro daquele ônibus. As pessoas não assim, tem vezes que o 352 está tão lotado, que as pessoas empurram a mochila pela janela, porque assim, teu colega leva a tua mochila, tu chega depois, mas a tua mochila pelo menos entrou. Porque senão, às vezes, tem condições de que tu não consegue passar com a mochila pra dentro do ônibus. Só cabe tu. Não cabe tu e a mochila. Aí tu tem que escolher se tu manda primeiro a mochila ou se tu vai primeiro. Já pensou um negócio desse? Já pensou? Gente, tem gente que fica fora do ônibus, que tem que ficar esperando. E assim, esperando, a gente não espera 30 minutos pelo 352, a gente espera 1 hora. E a gente espera 1 hora que, assim, a gente perde uma aula. Então, assim, gente, alguma autoridade pública. A gente já mandou carta, a gente já fez carta pra prefeitura, a gente já pediu do reitor, a gente já foi na prefeitura, a gente já pediu. Todo mundo que tinha pra pedir, a gente já pediu. Porque não existe uma rota de ônibus alternativa que não seja o 352. A gente até tem, saindo do T3 não, mas que passa no T3, a gente tem o 458. O 458, ele faz o caminho da Avenida das Torres. O que o 352 leva 2 horas, 1 hora para fazer, o 458 faz em 30, 40 minutos. Que é ir do T3 para ali para perto da universidade. Qual é o problema do 458? O 458, ele vai no sentido... Esqueci o nome. Sem ser o sentido Japim, ele vai pro outro lado. Ele vai pro sentido do IMPA. Pra lá. E o problema é que para descer ali, a gente precisa descer, atravessar e ir andando até onde a gente pega o Integração para entrar na universidade. E pegar o Integração é outro problema. Em horário que todo mundo precisa entrar na universidade e só tem o Integração para entrar na universidade, nós temos um problema. Então, se você pega o 458, você tem que andar todo aquele percurso de descer na frente do IMPA e andar até a parada perto onde passa a Integração. Aquele percurso é extremamente deserto e muito perigoso, muito perigoso. O que nós temos, assim, de estudantes que foram assaltados fazendo esse percurso são, assim, inúmeros relatos. Então, o que a gente faz? A gente coloca a nossa vida em risco, a gente corre o risco de ser assaltado, e a gente simplesmente faz porque a gente precisa chegar na universidade. Então, ou a gente chega na universidade, ou a gente reprova, né? Porque, assim, você vai ficar faltando aula porque você não conseguiu pegar o ônibus. Nenhum professor aceita isso como justificativa. Então, a gente corre todo tipo de risco. Eu já vi estudante indo pendurado para fora do ônibus. E, assim, o motorista pedindo para subir para cima da parte do motor do ônibus para conseguir fechar a porta. E o mínimo da dignidade humana, e o mínimo do respeito, e o mínimo da segurança ali. Imagina isso numa pandemia, gente. Quantas pessoas falaram, a universidade já devia ter voltado às aulas. Meu amor, a universidade volta. Quem me garante que eu vou conseguir pegar um ônibus?
Quem garante que a gente vai conseguir enfiar 20 mil alunos para chegar todo mundo 8 horas da manhã dentro da universidade? Você garante? Você garante que esses estudantes vão ter condições de pegar 352? Porque eu tenho certeza que, assim, a universidade pode até voltar, mas o transporte público não vai estar melhor. Com certeza não vai estar melhor. Eu duvido que o governo tenha se preocupado em pensar o transporte público da cidade com uma pandemia. Então não tem condição, gente. A reclamação do 352 ela é real. A gente precisa de uma rota nova de ônibus, a gente precisa. E essas são as 4 reclamações que a gente trouxe para vocês, que os estudantes estão cansados de fazer. Tanto os estudantes da rede pública de ensino, quanto os estudantes da universidade, fundamental, ensino médio. A gente sempre reclamou da merenda, a gente continua reclamando da merenda, a gente reclama da biblioteca, a gente reclama do transporte coletivo e a gente reclama porque é um direito. Sendo um direito, todo estudante, inclusive todo estudante que está vendo esse vídeo, a merenda da escola, ela tem que ter passado por uma avaliação de uma nutricionista, então a merenda da escola tem que ser balanceada. Vocês podem cobrar, inclusive, que no começo da semana vocês tenham o que vai ser a merenda da semana para que vocês consigam observar se aquilo está balanceado ou não. Se tiver faltando nutrientes, se tiver faltando alguma coisa, vocês podem ir pegar e ir nessa média e falar, olha, não tá certo isso aqui. A mesma coisa para o transporte, a mesma coisa para a biblioteca. Vocês têm direito, a biblioteca faz parte do programa da escola de coisas que vocês deveriam ter acesso. E o transporte a gente nem precisa comentar, né? O transporte era para ser um direito de todo mundo e a gente sabe que, pelo visto, não é o direito de ninguém. Ninguém consegue ter acesso ao direito ao transporte público nessa cidade. Então, essas são as nossas reclamações. Eu espero muito que a gente consiga mudar isso, que a gente consiga pensar projetos de lei, que a gente consiga ocupar espaços onde a gente possa decidir sobre isso, onde a gente possa discutir, possa debater e possa dizer que, assim, desculpa, gente, mas não tem, nossa, bati foi na câmera, que não tem desculpa, que não tem argumentação, que isso é um direito básico, que as pessoas já deveriam ter acesso, tá ali, tá na Constituição, tá garantido, e a gente não tem. Então a gente precisa cobrar, a gente precisa reivindicar e a gente precisa reclamar, né? Se uma coisa que estudante tem um papel fundamental é de reclamar. Então a gente continua lutando, a gente continua insistindo e a gente vai continuar batendo na mesma tecla de que se essas coisas são direitos, a gente precisa ter acesso. E enquanto não tiver acesso, a gente tá aqui para cobrar do governo, para falar que tá errado, para reivindicar e para lutar pelos estudantes, porque enfim, né? Direito é direito. Então, se você é estudante, curta esse vídeo, comenta pra gente outras reclamações que você pode ter em referente à sua escola, referente ao seu bairro, referente, enfim, a questões ligadas, né, aos estudantes. Assim como se você for da universidade, fala pra gente também quais são os problemas que você enxerga que talvez a gente não tenha enxergado ainda. E vamos se unir para reivindicar e para cobrar e para continuar denunciando essa falta de acesso e essa violação clara, né, dos direitos dos estudantes que deveriam estar aí, né, sendo garantidos e não estão. Então, compartilha esse vídeo, comenta, curte e a gente se vê no próximo vídeo.